Salve rapaziada, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Quem tá falando é o Roxley do canal Rocking Game e hoje eu vou trazer para vocês aqui mais uns testes sobre fãs na questão aqui do airflow e na questão também da pressão estática. Então, para você que está procurando aí bons fãs para o seu setup, bons fãs aí para você estar colocando no seu water cooler ou water cooler custom ou até mesmo aí para o airflow no seu gabinete, provavelmente você vai pesquisar bastante aí sobre fãs e vai encontrar diversas informações e é até mesmo difícil conseguir ali bons fãs com um bom desempenho e também com uma boa estética. Como você já sabe, né, existe diversos tipos de fãs e diversos tipos de marcas também de fãs aí no mercado. E para quem já me conhece aí no meu canal, sabe que eu estou trazendo aqui diversos fãs, diversos modelos de fãs diferentes também, para poder estar trazendo aqui um review sincero para vocês e compartilhar também com vocês aí qual fã ali tem o melhor desempenho ou não. Então, rapaziada, baseado aqui em vários testes e vários reviews que eu fiz aqui de fãs, eu escolhi esses 6 modelos aqui de fãs de várias marcas diferentes para poder tirar ali como base os meus testes a partir de hoje de fãs. Inclusive, eu vou estar fazendo também uma planilha para poder demonstrar para vocês aí qual o melhor fã para airflow, qual o melhor fã para você colocar em um radiador, onde vai precisar ali de melhor pressão, e também para a questão ali de air cooler, onde vai precisar ali ter uma boa eficiência para atravessar aqui essas gradezinhas do air cooler. Então, as 3 principais informações que vocês precisam saber na hora de comprar ali um bom fã é vocês olharem ali o RPM máximo daquele fã, né? Quanto que ele roda, né? A quantidade de rotação que ele tem ali por minuto, que é o RPM. Outra informação muito importante também é essa da pressão estática, que diz aqui 4,35 mm H2O. Essa pressão, rapaziada, é o quanto que o fã, né, ele consegue empurrar o ar quando tem obstáculo, tipo essas gradezinhas que tem aqui, né, essas colmeias do radiador, onde vai acabar ali atrapalhando um pouco ali o ar passar. Então, quanto mais pressão tiver ali o fã, mais ele vai conseguir refrigerar melhor ali o radiador. E também, apesar daquelas telinhas que tem ali no gabinete, essas telas com esses furinhos aqui, e ela também impacta ali na questão ali do airflow. E outra informação muito importante, que é o CFM, que vem escrito assim dessa forma, 81.04 CFM para esse modelo aqui de fã, né, que é esse modelo aqui da Archetype. Ela possui essa quantidade aqui de CFM e também possui essa quantidade aqui de pressão estática para você estar utilizando ali no seu computador, no seu air cooler ou water cooler. Mas e se eu disser para vocês que boa parte das fãs que vocês compram aí no mercado tem essas informações aqui de pressão e essas informações de CFM falsas? Isso mesmo, rapaziada. Infelizmente, muitos fãs, principalmente os fãs chineses, esses de marcas mais desconhecidas, ele tem ali, às vezes, um valor de CFM muito alto, então você acaba comprando aquele fã, achando que ele é um ótimo fã, que ele vai ter um bom airflow, mas na verdade, aquele valor ali de CFM era totalmente fake. Mas como testar então se o fã ali tem uma boa pressão estática e tem ali um bom CFM? Realmente, esse tipo de teste aqui é muito difícil de a gente encontrar parâmetros ali certinho para poder estar fazendo esse tipo de comparativo entre um fã e outro, né? Saber ali qual fã que é melhor do que o outro. Porém, rapaziada, eu tenho feito aqui diversos tipos de testes, né? Inclusive, eu comprei aqui um anemômetro há um tempo atrás, né? Para poder fazer testes ali de fãs. E eu vinha fazendo o teste ali de forma livre, né? Eu colocava aqui o fã aqui nessa parte, totalmente livre. Colocava aqui, então, esse anemômetro aqui nessa parte, para poder fazer um cálculo ali, mais ou menos, né? Baseado ali, quanto de CFM, né? Quanto de fluxo de ar esse fã estava produzindo. Porém, não era um resultado assim muito exato, porque com a turbulência ali do vento, né? Do ar que o fã produz, não são todos iguais para cada fã. Um fã produz de uma forma, outro de outra forma, e eu não consegui um valor tão exato utilizando esse anemômetro pequenininho aqui. Então acabei quebrando bastante a cabeça aqui para poder fazer testes onde eu conseguiria trazer ali valores mais reais, né, mais próximos ali com a realidade na questão do airflow. E eu cheguei numa conclusão onde eu consigo fazer um teste ali bem bacana em fãs de 12 centímetros da seguinte forma. Eu peguei este modelo aqui de fã, que é um modelo de fã ali básica, tirei o motor, né, tirei a parte ali onde tem um ímã, para o fã rodar aqui com bastante facilidade, né, dessa forma aqui sim. E o teste fazendo assim dessa forma, né? Então eu coloco o fã assim, encaixo um aqui no outro, né? Coloco aqui o parafusinho para poder travar ele aqui certinho. E eu utilizo esse outro aparelhinho aqui, que é um tacômetro, para poder medir então quanto de RPM este fã que está aqui do outro lado, né? Jogando o ar contra este outro, faz este fã aqui rodar. Ou seja, quanto mais esse fã aqui conseguir fazer esse outro aqui rodar, quer dizer então que ele está conseguindo jogar mais ar, mais vento aqui para o outro lado, produzindo sim um valor de CFM mais alto. E utilizando estes 6 fãs aqui como exemplo, né, fãs de marcas diferentes,
que traz ali valores mais reais de CFM, eu consegui fazer o teste da seguinte forma. E os fãs ficaram mais ou menos assim. Por exemplo, nesse fã aqui da Arctite, conseguiu fazer esse fã aqui rodar a 2.400. O da Corsair conseguiu fazer esse fã aqui rodar a 2.530. Esse aqui da Montec conseguiu rodar ele a 1.925. Esse outro aqui da NZXT a 1.880 de RPM. Esse outro modelo aqui da Upsiren conseguiu rodar a 2.130. E esse modelo aqui da Alsaia conseguiu rodar o fã a 1.830. Reparem que a maioria dos fãs aqui possuem 2.000 de RPM. Esses fãs aqui todos possuem 2.000 de RPM, com exceção deste outro modelo que roda a 3.250. Então o que eu fiz? Eu fiz uma conta simples e básica, onde eu vou conseguir ali fazer um cálculo comparativo de CFM entre um fã e outro, para poder fazer uma divisão e chegar ali a um valor bem aproximado de CFM, que foi da seguinte forma. A quantidade de RPM que este fã teste aqui está rodando, eu vou dividir ele então, nesse 2.400 RPM, pelo valor de CFM que tem ali na descrição do fã. Neste caso, esse aqui rodou a 2.400, ela dizia ter 81 de CFM, então deu ali um valor de 29,62. Assim eu fiz com todos os outros fãs. Eu dividi o valor de RPM pelo valor de CFM informado e coloquei aqui o valor. Fiz aqui com o outro. Depois, o que eu fiz? Eu peguei esses 6 valores, coloquei aqui o total, né? Somei aqui cada valor deste aqui. E eu fiz da seguinte forma. Para descobrir um valor para dividir por igual para todos os fãs, sejam esse e seja todos os outros fãs que eu for testar aqui no canal, eu fiz aqui então a soma destes valores que deu aqui e dividi então por 6, né? Porque são 6 fãs. Deu o valor ali de 162,78 dividido por 6, deu o valor então de 27,13. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar como base esse valor de 27,13 para dividir por todos os outros fãs. E como vocês podem observar, o valor bateu muito próximo ali da realidade, rapaziada. Olha só, rodou a 2.400, dividido então pelos 27, deu 88,46 de CFM, e esse fã na descrição diz ter 81. Já o modelo aqui da Corsair, dividindo esse valor de RPM pelo valor de 27,13, deu 93,25 de CFM, e ela diz ter 94. Esse outro modelo aqui também, dividindo por 27, deu ali um valor de 70,95, e ela diz ter um valor ali de 69. Assim como as outras fãs também. Eu consegui fazer a mesma divisão pela quantidade de RPM que ela rodou e consegui ali ter um valor base de CFM, assim dessa forma. E da mesma forma eu fiz utilizando o radiador. Eu peguei este fan teste que está nessa outra fan aqui, né? Ela da mesma forma, está sem o motor ali, né? Onde o ímã, onde agarra. Ela roda com uma certa facilidade. Tem um sensor aqui, né? Que é esse adesivo brilhoso, para poder captar aqui no anemômetro. E coloquei os outros fãs aqui assim, dessa forma. Assim, o que acontece? Este fã, ele precisa ter ali uma pressão para poder atravessar o ar aqui neste radiador e sair o ar do outro lado. Então, quanto mais ele conseguir atravessar o ar aqui e rodar o fã que está aqui do outro lado, quer dizer então que o fã ele tem uma melhor pressão estática. E fazendo exatamente esse teste que eu mostrei para vocês aqui, eu consegui chegar aqui na seguinte conclusão. O fã aqui da Arctite, nesse modelo aqui com 3.000 e poucos de RPM, né, 3.250, ele conseguiu fazer rodar este fã teste aqui do outro lado a 1.050 de RPM. Assim eu fiz também os testes com os outros fãs. Fiz aqui com o da Corsair, deu 930, o da Montec aqui também, né, que tem um RPM bem alto, rodou ali a 680, o da NZXT conseguiu rodar a 625, essa da Upsiren aqui conseguiu rodar a 603, e essa da Alsaia conseguiu rodar ali a 580. E fazendo aquela mesma conta, para poder chegar ali a um valor que eu posso estar dividindo para fazer por igual em todos os fãs que eu for testar aqui, eu fiz da seguinte forma. Eu peguei o valor do RPM, dividi pelo valor da pressão estática informado na descrição e deu este valor de 241. Reparem que todos os outros também deu valores bem aproximados. 254, 241, 254, né? Deu praticamente idêntico aqui. 258 e 260. Dividindo, então, o RPM do fan teste, né? Que seria este fan que eu coloco aqui do lado de cá, dividindo pela quantidade de pressão estática que diz na descrição de cada fan. Neste caso, eu somei todos os valores, deu aqui 1.509. Como eu cheguei, então, numa média? A média foi somar os 6 e dividir, então, por 6, para poder chegar ali a um valor médio entre todos os fãs, e deu aqui um valor de 251. Então, os testes a partir de hoje vai ser da seguinte forma. Eu vou colocar o fã aqui no radiador, vou colocar aqui o fã teste desse outro lado, e vou medir, então, fazer o cálculo aqui de quantos RPM o fã vai rodar deste outro lado aqui, e dividir, então, pelo valor de 251,5,
e eu vou chegar ali a um valor de pressão estática aproximado. Olha só, fiz aqui a divisão, né? Peguei aqui o 1050, dividi pelos 251,5, deu 4,17. Assim eu fiz com todos os outros fãs. Peguei o valor de RPM do fan teste, dividi por esse valor que deu aqui um valor médio, e deu então essas pressões estáticas que está aqui. E não só utilizando o radiador, eu fiz também esse mesmo teste utilizando esse air cooler, que é um air cooler ali até bem bacana, né? Ele tem uma espessura aqui boa, né? Ele tem as grades aqui todas assim dessa forma, né? Como vocês podem observar aqui. Eu tampei também essa lateral dele para evitar então que o ar saia aqui por meio dessa lateral, né? Passei aqui uma fita isolante mesmo, apesar só para poder tampar aqui para o ar não ficar saindo, porque todo o ar que o fã conseguir jogar aqui dentro, ele vai sair aqui do outro lado e fazer este fã aqui rodar. Quanto mais RPM este fã aqui rodar, quer dizer então que o fã consegue jogar o ar, atravessar o ar aqui por meio dessas gradezinhas e varar do outro lado aqui em uma certa velocidade, em uma certa pressão, e fazer esse fã aqui rodar. Quanto mais o fã conseguir jogar o ar aqui e rodar esse fã em maior velocidade, quer dizer que ele tem ali uma pressão melhor do que o outro. E fazendo esse teste com os 6 fãs que estão aqui em cima da mesa, utilizando aqui o air cooler, né, utilizando esse radiador aqui, ela conseguiu fazer então este fã do outro lado, né, cada fã dessa aqui, né, no caso essa da Arctite, ela conseguiu fazer esse fã rodar a 1250, esse outro modelo aqui da Corsair conseguiu fazer ele rodar a 1025, o da Montec aqui 800 e assim por diante, tá? Aqui os valores de cada um deles. A partir disso, eu também preciso tirar ali um valor médio para saber por quanto eu preciso dividir. Eu fiz da seguinte forma, peguei o valor de RPM do FanTest e dividi pelo valor informado na descrição do produto. Então, eu fiz essa divisão, deu aqui 280, da Corsair aqui deu 280 também, já o modelo da Montec deu aqui 283, o modelo da NZXT deu 244, esse outro da Upsire deu 326 e esse outro modelo aqui da Alsaia deu 280. Percebe-se então que todos eles ficaram próximos ali de 280, alguns passou um pouquinho, alguns faltou um pouquinho, então eu fiz da mesma forma para chegar a um valor médio. Eu somei todos eles, deu o valor de 1.695 e eu fiz a divisão deles pelas 6 fãs testes dessa forma. Então eu consegui chegar ali a um valor de 286,56. E fazendo essa conta, eu consigo chegar aqui às seguintes conclusões. No air cooler, esse fã aqui teve 4,31 mm, que é bem próximo também da realidade aqui, né, da descrição. Deu 3,62, que é bem próximo do valor real da descrição, né, 3,65. Esse outro deu 2,83, a descrição diz 2,82, muito próximo também. Essa da NZXT deu 2,53, na descrição diz 2,93. Esse é a outra aqui da Upsire, deu 2,69 e na descrição é 2,33. Ou seja, foram valores ali bem próximos ali da realidade e eu consegui ali tirar uma média. E para poder concluir e definir qual fã é melhor do que o outro, tanto utilizando no radiador do water cooler como no air cooler, eu somei esses dois valores, né? Eu peguei esses dois valores de 4,17 mm com 4,31 mm, somei e dividi pelos dois para poder ter uma média. Ou seja, a média então deste fã deu 4,24 e olha só o valor que ele diz na descrição, 4,35. Assim como os outros também. Eu peguei os dois aqui, somei, dividi por 2 e deu uma média de 3,65. E olha só, bateu exatamente igual esse modelo aqui da Corsair. Já esse outro aqui da Montec, fiz a mesma coisa, deu aqui 2,76 e aqui 2,82. Muito próximo sim da realidade. Então essa aqui é uma explicação de como que eu fiz, né, para poder chegar nesses valores de contas aqui, para poder fazer em todos os outros fãs que eu for testar aqui no canal. E essa daqui então é a planilha que eu tanto queria fazer para poder estar trazendo aí o comparativo entre um fã e outro. Eu joguei aqui para ela apenas estes 6 fãs, porque foi o teste que eu fiz aqui agora. Em breve vou estar enchendo toda essa planilha aqui e comparar todos os fãs que eu tenho aqui. Eu tenho cerca de uns 40, mais de 40 modelos aqui de fãs diferentes um do outro, e ficou assim dessa forma. Essas informações aqui são as informações técnicas que diz ali na descrição do fã. Esse aqui foi o RPM que aquele fã bateu, né? Por exemplo, né? Na descrição diz ter esse RPM e ele bateu este RPM. Aqui diz ter este CFM, que é o CFM ali livre, fazendo o teste aqui, deu este CFM. Na questão aqui da pressão, essa daqui é o que está na descrição. E aqui, né, fazendo o teste ali no radiador, né, no water cooler, deu esses RPM aqui naquele fan teste, fazendo a divisão pelos 251,50, ele deu este valor aqui de pressão.
E já utilizando aqui no air cooler, o fan test fez então estas rotações e dividindo ali pelos 282,5, a pressão de ar então utilizando em air cooler deu esta pressão. E aqui, né, neste azul, eu coloquei uma média, ou seja, essa média eu somei aqui essa pressão do air cooler e somei também a pressão do water cooler. Somei os dois, dividi por 2 e deu então uma média de pressão estática dessa daqui. E essa pressão estática aqui vocês podem observar que vai ficar bem próxima sim da pressão aqui que tem escrito na descrição de cada fã. Ficou bem próxima, bem realista mesmo, porque estes fãs aqui que eu comparei, né, eu quis comparar 6 fãs diferentes, de marcas diferentes, justamente por isso, para mim poder chegar ali a uma média, para poder então fazer mais comparativos de fãs diferentes e utilizar essa mesma soma, essa mesma divisão que tem aqui. E reparem também outra coisa, rapaziada. Esta fã aqui da Arctite, ela tem 3.000 e poucos de RPM e na descrição diz ter 81. Já esse modelo da Corsair tem 2.300 de RPM e diz ter mais CFM. Por quê? Ela tem mais hélices, então essa fan ela produz mais vento, produz mais ar e realmente ela conseguiu rodar então o meu fan teste aqui livre em uma velocidade maior e deu aqui um CFM maior. Porém, olha só, a questão da pressão estática deste fan é maior do que esse da Corsair. Então, utilizando um radiador, ela com certeza então deveria rodar menos. E foi exatamente isso que aconteceu. Olha só, no fan teste utilizando o radiador, a fan ali da Arctite rodou o fan teste a 1050 e já o da Corsair rodou a 930. Ou seja, a Arctite tem sim mais pressão estática, né? Ela consegue jogar, atravessar mais ar ali no radiador do que o modelo da Corsair. E bateu aqui certinho, né, na questão da pressão. E já utilizando aqui um air cooler, onde a pressão estática é um pouco menor, né, não precisa ter tanta ali, ela deu também da mesma forma. Como vocês podem observar, como essa tem mais pressão, ela rodou a 1220 e da Corsair rodou a 1025. E a pressão estática também ficou da mesma forma, assim como diz na descrição. Mais pressão, menos CFM, mais CFM. Bateu certinho. Outra briga boa que deu aqui também é o modelo da Upsire com o modelo da NZXT. Reparem que uma tem 7 hélices e a outra tem 9 hélices. Ambas têm 2.000 de RPM. O RPM médio das duas também ficou bem próximo, né? A Upsire bateu um pouquinho a mais. E no CFM, então, da descrição, o modelo aqui da Upsire, ela conseguiu fazer aqui o fan test rodar mais, né? A 2.130, essa outra da NZXT rodou a 1.880. Ou seja, a Upsire conseguiu ter um CFM maior do que a NZXT. Porém, rapaziada, ela tem ali, na questão da pressão estática, o modelo da NZXT, ela tem mais pressão estática do que da Upsire, de acordo com a descrição, 2,93 e a outra 2,33. E olha só o que aconteceu aqui. Então, utilizando aqui o radiador, a fan da NZXT, ela conseguiu rodar o fan teste aqui no water cooler, né, no radiador, mais do que o modelo da Upsire, ou seja, 625 contra 603. Então, a NZXT, conforme aqui a descrição dela, né, ela tem mais pressão estática do que da Upsire. Realmente bateu ali certinho. Porém, quando você utiliza aqui um air cooler, onde a pressão estática é um pouco menor do que no radiador, vocês reparem que o modelo da Upsire novamente passou o modelo da NZXT, assim como foi aqui no fan livre, né? No fan livre ela rodou 2.130 e a outra da NZXT 1.880. Aqui também, da mesma forma, ela conseguiu rodar então o fan test no air cooler mais do que o modelo da NZXT, porque no air cooler não necessita de tanta pressão assim como é no radiador. E lembrando também, rapaziada, que os radiadores, né, cada um é de uma forma. Como, por exemplo, esse aqui tem as camadinhas aqui, né? Ele é bem fininho aqui também, como vocês podem observar. Ele não é tão grosso aqui. Eu vou estar sempre utilizando exatamente esse mesmo radiador. Todos os fãs que eu for fazer teste aqui, eu vou utilizar este radiador, porque se eu for utilizar outros tipos de radiadores, reparem neste modelo aqui. Ele é mais fechadinho, como vocês podem observar, bem fechadinho aqui mesmo, as colmeias. Ele tem mais ali aonde passa, né, mais tubinhos ali onde passa a água, e ele é mais fechado, ou seja, você vai precisar de uma fan melhor, com mais pressão, para poder atravessar o ar neste radiador. E reparem também neste outro radiador que eu tenho aqui, rapaziada. Olha só, ele é um radiador, né, com a mesma espessura desse aqui da Corsair, mas repare a parte ali onde tem as colmeias, né, que tem essas partezinhas aqui. Esse aqui pega bem assim na lateral, olha, vem até bem rente aqui, e do outro lado também vem até bem rente, ou seja, ele cobre praticamente toda essa parte, né, de 2,5 cm aqui sim, desde aqui do cantinho até nessa outro cantinho.
Ou seja, ele é mais espesso, né? Ele é mais grossinho aqui, onde tem ali as colmeias. Então você vai precisar também de um fã melhor para poder atravessar o ar aqui sim. E você vai precisar de um fã que tenha mais pressão estática utilizando aqui no radiador. Então é por isso que vocês precisam ficar atento a essas três principais informações, que é o RPM, né? Claramente aqui, quanto mais RPM o fã tem, mais CFM ele tem e mais pressão ele tem. Porém, vocês precisam ficar atento também, porque a pressão estática ali vai depender do modelo das hélices. Como, por exemplo, né, um modelo ali com 5 hélices ganhou de um modelo de 11 hélices. Porque as hélices dela, né, as hélices dessa fan aqui, ela é mais tombadinha assim dessa forma, e ela consegue ali tanto fazer menos barulho, né, ela produz menos barulho, mas ela tem ali mais pressão do que esse outro modelo aqui da Corsair, que tem aqui mais hélices, porém com as hélices ali mais em pé, e essa fan aqui é bem mais barulhenta do que essa outra fan aqui rodando bem mais. E assim por adiante, né? Como por exemplo essa da Corsair, ela também tem hélice ali mais tombadinho um pouco, porém ela tem menos hélices. Então por isso que ela conseguiu ter ali menos CFM, porém ela conseguiu entregar ali uma pressão estática utilizando o radiador um pouco maior do que um outro modelo também, que tem ali próximo de 2000 de RPM. Já o modelo aqui da Montec, né, esse modelo aqui com essas hélices assim bem curvadinha, é uma fã ali que se aproxima bastante ali com aquelas fãs da Noctua, né? O projeto dela aqui é bem semelhante, é bem parecido aqui o formato aqui das hélices. Eu tenho outras fãs aqui também que utilizam esse mesmo projeto, como por exemplo essa aqui da Baikisk, que tem 3000 de RPM, apesar dessa fã que roda muito, muito mesmo. São excelentes fãs, tem muita pressão estática também e produz muito ar. Por quê? Tem bastante hélices, ela diz ter 1950 de RPM e ela entregou 2100 de RPM. Ela entregou bem a mais do que diz ali na descrição dela, né, de 1950, e ela conseguiu ali ter um CFM mais alto, né, ou seja, bem próximo, na verdade, da realidade ali, que ela diz na descrição, e também na questão da pressão estática dela também, ela conseguiu ter um pouco mais de pressão estática do que a UP Siren e do que o outro modelo aqui da NZXT, por causa dessa quantidade de hélices que ela tem, e o formato dela também ser bem curvadinho. Esses modelos, assim, sempre são fãs ali com melhor qualidade na questão ali também do barulho. Elas fazem menos barulho do que essas fãs que têm hélices mais em pé, como essa aqui da Corsair. Já esse outro modelo aqui da Upsire são estilos de fãs ali que é muito encontrado aí na maioria dos fãs, que são bastante hélices, umas hélices ali bem em pé, né? Ela não é tão curvadinha. Eu diria que ela não é tão barulhenta, mas ela também não é tão silenciosa. E o formato dela aqui, como ela tem bastante RPM, né? Ela bateu ali na descrição dela de 2000 de RPM e ela também entregou ali 2000, 2050 ali de RPM. Um pouco a mais, né, do que ela diz na descrição dela, e ela conseguiu ali entregar um valor de CFM, olha só, dizia 73 e deu ali 78, um valor ali bem bacana, justamente porque ela cumpriu ali bem com a descrição dela. Porém, no valor aqui da pressão dela, ela dizia ali um valor mais modesto, um valor de 2.33, e ela bateu ali 2.4 aqui no meu teste, né? Ficou ali bem bacana, rodou ali o fan test em uma velocidade ali bem boa também, bem próximo ali com o modelo da Montec, né? De 680. E agora, rapaziada, todos os fãs que eu for testar aqui no canal, eu tenho diversos fãs, né? Eu tenho um fã aqui extremamente forte, que é aquele T30 da Fantech. Eu vou estar jogando ele aqui para a planilha e eu vou colocar ali uma ordem de qual fã é melhor do que o outro, baseado nesses testes que eu estou fazendo. Eu vou definir a ordem aqui pela média de pressão, tá, rapaziada? Não vai ser pelo CFM, porque eu acredito que esse valor aqui de pressão é mais importante por causa da questão aqui de todos os fãs que você tem no seu gabinete, ele sempre vai ter algo que vai impedir ali do ar passar, como é aquelas telinhas que eu acabei de mencionar com você. Se não tem essa tela, ele vai ter uma gradezinha ali no computador, ele vai ter um radiador, ele vai ter um air cooler, né? Sempre vai ter algo impedindo. Então, por isso que eu acho que o valor de pressão estática é mais importante do que o valor de CFM. Mas vocês podem estar conferindo também o valor de CFM aqui nessa planilha, que vocês vão entender certinho ali como que vai ficar todos os meus testes a partir de hoje. Vai ser uma relação de performance relativa entre um fã e outro aqui nessa planilha. Vai dar uma boa ideia para você aí, qual fã que é melhor em air cooler, qual fã que é melhor em radiadores e qual fã é melhor ali no CFM para você colocar no seu gabinete. E também vai desmentir várias e várias informações fakes que tem no mercado de algumas fãs ali que traz valores de pressão e valor de CFM muito alto, muito fora da realidade, beleza? Mas aí, o que você achou então deste teste, desse parâmetro que eu vou estar utilizando então para poder fazer os testes aqui nessas fãs? Você curtiu ou não curtiu? Deixe no comentário, deixe também a sua sugestão aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não se esqueça de deixar seu like também.
Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você quer ver review de outros fãs também, dá uma olhada aí no meu canal, tem várias e várias fãs que eu fiz testes aí. E eu vou refazer também os testes com essas fãs para poder jogar aqui nessa planilha e ver qual fã tem melhor performance comparado uma com a outra, beleza? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.